vem-nos falar de economia plural, desafios e caminhos na resposta à crise da globalização. O que nós fizemos é dar respostas. E isto é um grande desafio também para si, dar-nos esta resposta. Não sei se vou dar resposta. Vou partilhar algumas preocupações convosco. Mas antes disso, gostava de dizer o seguinte. É com muito gosto que estou aqui na Benedita, quer por ser a Benedita, penso que toda a gente sabe isso, os mais novos talvez não tenham essa noção tão clara, mas a Benedita continua a ser uma referência para quem acredita que é possível transformar a vida das pessoas a partir das suas próprias capacidades, das suas próprias forças, digamos assim. Fez 50 anos no ano passado, que teve início um processo que continua a ser referência para quem, como eu, se preocupa com esta capacidade das comunidades serem elas a gerir os seus destinos, naquilo que na altura ficou conhecido como uma prática de desenvolvimento comunitário. É verdade que depois disso muita coisa aconteceu na Benedita, de bom e de mal. É verdade que provavelmente esse modelo, essa prática de desenvolvimento comunitário deixou de ser referência ou foi esquecido, ou não. Mas, seja como for, continua a ser para nós um caso a estudar, um exemplo a observar. Em terceiro lugar, gostava de dizer também que o tema que vamos falar hoje pode parecer um bocadinho, se calhar, esquisito para a maior parte de vocês, que é isso da economia plural. Mas a ideia de que a economia é muito mais complexa e variada do que, às vezes, aquilo que se pensa, e que nessa complexidade há aspectos que temos que valorizar para tentar sair da crise, leva-me a falar de uma coisa que depois vou ver mais à frente, que é os conceitos de economia social e economia solidária, bem como a recuperação do papel da economia doméstica nas nossas sociedades. E esse é um tema que, como economista, me dá muito gosto e interesse falar, porque, tradicionalmente, os economistas não falavam destas coisas. Enquanto estudante de economia e depois de professor, os manuais que pronto li e que indiquei aos meus alunos não tinham qualquer referência a isto que eu acabei de falar. Fala-se muito do mercado e da economia do mercado, que é de facto dominante. Fala-se também alguma coisa do Estado, mas ignora-se quase completamente outras formas de economia que existem. Não são sonhos, são realidade. E que, neste momento, têm um papel muito importante na procura de respostas para a crise. Obviamente, eu não tenho a resposta para a crise. Não tenho essa pretensão, nem ninguém a pode ter. Mesmo aqueles que o dizem ter. Não tenho resposta. Mas tenho a obrigação, como todos nós temos a obrigação, de não nos acomodarmos e aceitarmos tudo aquilo que nos dizem, tudo aquilo que está nos discursos dominantes, nos discursos que passam por aí, e de irmos nós próprios à procura, pela nossa própria cabeça e pela nossa própria vontade de ação, de respostas. Incluindo aquelas que, ou sobretudo aquelas que estão ao nosso alcance, aquelas que dependem de coisas que nós podemos fazer. Algumas não podemos, mas há algumas que podemos. A pior coisa que pode acontecer neste momento da crise é acomodarmos às interpretações que nos vendem, que nos apresentam, e acomodarmos no sentido de não fazermos nada, de esperar que os outros resolvam. Pronto. É nesta perspectiva que eu aceitei este título, não porque tenho respostas, mas porque acho que as devo procurar como toda a gente. E como tenho algumas reflexões e algumas interrogações que me vêm de coisas que eu observo e de respostas que eu vejo a ser tentadas em tanta parte deste país e de outros, que eu acho que tenho a obrigação, como penso que todos temos, de partilhá-las convosco e de irmos todos à procura de respostas. E eu reparo que eu tenho dito sempre respostas
Não há uma resposta. Há respostas. Direto. Isso significa uma coisa que eu também gostava de sublinhar à partida, que é a Isabel apresentou-me como economista e professor do ISCTEC, é verdade, mas eu sou, creio, para o bem e para o mal, quer um economista, quer um professor pouco normal, digamos assim. Isso deve ser mal, mas por um lado sou um economista que descobriu coisas muito interessantes por fora da economia e que me levaram a redescobrir a economia. E, portanto, recuso-me a ser um economista de gabinete, um economista de números e um economista economicista. Gosto muito mais, e assumo muito mais, como economista da ação, um economista de pessoas e da vida, não é só das pessoas, é também dos outros seres vivos, e um economista aberto aos outros campos do conhecimento. Isto por um lado. Por outro lado, por ser da ação, eu não sou apenas um teórico investigador. Também gosto de ser às vezes. Mas sou, sobretudo, um ator. E muitas das coisas que eu vou fazer aqui não resultaram de aprendizagens nos livros ou de gabinete, mas sim de coisas que eu vi serem feitas. Ou que eu ajudei a fazer. Ou que eu aprendi com os outros que estão a fazê-las. E, portanto, a minha reflexão é uma reflexão que tem a ver com a ação e não apenas com a teoria, com a investigação. Pronto, dito isto, eu gostava de partilhar convosco, então, 4 pontos. Não queria avançar muito, gostava mais que fosse uma conversa. Aliás, podendo, no fim de cada ponto, se calhar, fazer um pequeno diálogo para as questões que quiserem colocar. Mas os 4 pontos que eu gostava de sublinhar eram, por um lado, uma breve nota, não gostava de informação muito com isto, sobre o sentido e a natureza desta crise. Eu acho que sobre isso há coisas que não estão muito corretas. Há interpretações que, no mínimo, têm que ser confrontadas. Não tenho a pretensão de ter eu a verdade sobre o sentido e a natureza da crise. Mas quero ter a possibilidade de ter uma interpretação sobre isso, que é partilhada com mais pessoas, não é só minha, e que não é exatamente igual àquela que nos é proposta. E gostava de partilhar convosco. Esse é o primeiro ponto. Sobre o sentido e a natureza da crise que estamos a viver. Depois, o segundo ponto, que é refletir convosco quais são as condições ou os critérios para sair da crise. E, portanto, quais são os caminhos? Ou quais são as condições para os caminhos da saída da crise? Isso é um segundo ponto. No terceiro ponto, eu gostava de falar sobre o que é a economia na origem da crise e na situação atual da crise. Qual é a função, qual é o papel da economia nesse processo. E, finalmente, o quarto ponto. Gostava de vos falar de uma economia plural como saída para a crise. São estes os 4 pontos que eu gostava de partilhar convosco. Dizem-nos sobre a crise algumas coisas que eu gostava de contrapor. A primeira é que é uma crise essencialmente económico-financeira. A segunda, nesse quadro, é que neste momento ela tornou-se uma crise da dívida, das dívidas, e em particular daquilo que se chama a dívida soberana, ou seja, a dívida do Estado. E em terceiro lugar, é que tudo começou em 2008 com a crise do imobiliário dos Estados Unidos, que hoje foi claro. Ora bem, sem negar nenhuma destas 3 coisas, que elas são de facto, nós viver uma crise com características económicas e financeiras graves, há problemas com o endividamento, todos nós, e em particular do Estado. 2008 aconteceu, e foi uma situação grave. A verdade é que ficar por aqui não nos deixa ver as verdadeiras causas e dimensão da crise. De maneira que eu gostava de, não pôr isto em causa, propriamente dito, mas pôr em causa que fiquemos por aqui. Em primeiro lugar, gostava de vos dizer que nós estamos a viver uma crise muito mais profunda, muito mais ampla
mais estrutural do que esta reflexão mostra. Porque esta reflexão dá a entender que, uma vez resolvido o problema da dívida com mais ou menos austeridade, nós podemos voltar ao que era antes. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Nomeadamente porque a crise é muito anterior a 2008, é uma crise mais profunda. E, provavelmente, as razões que nos levaram a isto, se não forem atacadas na sua origem, na sua profundidade, vão voltar a acontecer, uma vez voltado ao ponto onde estávamos antes. E, portanto, talvez seja bom não voltarmos ao ponto onde estávamos antes. A minha tese sobre isso é que a crise, de facto, teve origem no final dos anos 60, quando o tipo de crescimento económico e de sociedade e de modelo de consumo que nós construímos no pós-guerra, um crescimento económico imparável, sempre a crescer, um modelo de consumo onde cada um de nós esperava cada vez ter mais coisas, ano após ano, ter acesso a mais coisas, comprar mais coisas, ter um carro melhor, uma casa, depois uma segunda casa, por aí fora, onde, portanto, estávamos convencidos, estávamos a caminhar para o ter cada vez mais e para a abundância quase sem limites, que se chamava a sociedade da abundância. E, por outro lado, um modelo de crescimento e de consumo que usava e abusava dos recursos naturais, como se eles fossem ilimitados. E, portanto, sem qualquer cuidado nem atenção aos ritmos da natureza, à quantidade de recursos que não se renovam, ao ritmo da renovação dos recursos que se renovam, como a água, como o ar, como a floresta, como a fertilidade dos solos e por aí fora. E, portanto, digamos, crescendo como se não houvesse limites. E, por outro lado, com a ideia de que este modelo de crescimento, este modelo de sociedade, era resolvido, era regulado por um Estado baseado num território nacional, do Estado-Nação, à custa de proteção social, à custa de gastos públicos, à custa de intervenção na economia, à custa de apoio a quem ficasse de fora, etc. Este é o modelo que nós estávamos convencidos que ia durar para sempre. Este é um modelo que, a bem dizer, começou a ser posto em causa no final dos anos 60. E há uma data que é simbólica desse ponto de vista, que é o ano de 68, curiosamente, 40 anos exatamente antes daquela que costuma ser apresentada, que é 2000. O que é que aconteceu em 68? Eu não estou a dizer que 68 é tudo, não. É simbólico. Aconteceram duas coisas, entre outras, particularmente relevantes. Primeiro, os jovens de um dos países mais desenvolvidos, a França, vieram para a rua e contestaram o tipo de sociedade que eles estavam a propor nas universidades e no pós-universidade. O célebre de maio de 68 é uma data marcante, que é os jovens que iam entrar no sistema produtivo põem em causa, numa situação, numa manifestação que é muito dura, que é muito marcante, esse modelo, que significa que não estavam satisfeitos com ele. E há uma série de coisas que acontecem depois disso, não vou agora aqui mostrar em pormenor, que mostram como esse modelo tinha custos sociais elevados, do ponto de vista da relação entre as pessoas, das perspectivas dos jovens, da solidariedade, do sentido de comunidade, uma vez que tinha trazido individualismo, tinha trazido separação comunitária, tinha trazido aumento do stress, etc. E essa manifestação dos jovens de França, às quais se seguiram outras, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas, enfim, transversalmente a toda a Europa, mas 68 foi um marco, é um sinal de que esse modelo económico, de consumo, de crescimento, era socialmente complicado, era socialmente injusto, era socialmente, tinha custos sociais. No mesmo ano, há um outro acontecimento importante. Reparem que a manifestação dos jovens em França é de maio, da primavera. Mas no mesmo ano há um outro acontecimento importante, simbólico, que é a chamada Primavera de Praga,
por acaso não é na primavera, mas sim na primavera de 1919, que começou a pôr em causa os regimes socialistas. Ou seja, no mesmo ano, há dois símbolos importantes daquilo que era a arquitetura das sociedades do pós-guerra. O capitalismo, aparentemente vitorioso, a caminho da cidade abundante, e o socialismo como contraponto, como alternativa ideológica a esse modelo. Em 68 começa o descalabro destes dois modelos, simbolicamente. Anos mais tarde, o muro de Berlim vai cair e os regimes socialistas vão desabar. E anos mais tarde também, o capitalismo começa a entrar em crises sucessivas, de que estas crises sociais iniciais são prenúncio, mas é que se vão seguir crises ambientais cada vez mais claras e evidentes, que vão trazer a tomada de consciência dos problemas ambientais. Mais tarde, várias crises económicas começam em 73 com a crise do petróleo e que depois se vão multiplicar noutros momentos, até agora, em vários outros momentos. Refiro, por exemplo, o princípio dos anos 80, como a segunda crise do petróleo. Refiro, por exemplo, a grande crise asiática dos anos 90 e depois a tal crise imobiliária em 2008, que vem na sequência destas. E, portanto, não podemos olhar apenas para 2008. Há uma história, há um caminho, que abala os pilares económicos, sociais, ambientais e também ideológicos deste modelo de pós-guerra. Aquele em que nós confiávamos para a nossa necessidade e para um consumo abundante para todos. Isto para além de outras coisas. Portanto, o primeiro aspecto é este. A crise é muito mais profunda e mais antiga do que aquilo que nos querem fazer crer. Por isso tem causas que precisam ser resolvidas nas suas bases, nos seus pilares. Se nós vamos resolver o problema da dívida para voltar ao mesmo modelo de crescimento económico, vamos voltar a ter os mesmos problemas sociais graves, de injustiça, de desigualdades, de individualismo, de stress da vida das pessoas. E vamos voltar a ter os mesmos problemas ambientais que provocaram aquilo que é hoje um planeta em risco de sobrevivência. Depois há outra coisa importante que é preciso também dizer, que começou mais ou menos nessa altura. É que é verdade que o crescimento económico do pós-guerra baseou-se nas nações, na ideia de países, não é? Países nacionais. Mas a verdade é que a economia, depois disso, deixou de ser em grande parte nacional. Há decisões que são tomadas a níveis supranacionais, no nosso caso, há decisões que são tomadas em Berlim ou em Bruxelas. Inclusive, se vocês forem ao vosso porta-moedas ou ao vosso carteira, as notas ou as moedas que lá têm, já não são decididas em Portugal. O seu valor e as suas condições são definidas noutro nível territorial. Há outro tipo de decisões políticas, de regras, que já não são definidas em Portugal, como não são noutros países. O que significa que passou a haver uma descoincidência entre a base em que estávamos a funcionar antes, que era a base nacional, e o real poder da economia e das decisões, que já não é nacional. Em alguns casos sabemos onde é que está em Berlim, está na Sra. Merkel, está no Banco Central Europeu, mas noutros casos nem sequer sabemos onde é que está. Quando decorre da estratégia das empresas transnacionais que deslocam empresas de um sítio para o outro, provocando desemprego, sem que seja possível de obstar, de opor a esse poder transnacional que atravessa as nações qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de, digamos, de obstáculo a esse poder transnacional. Thank you.